nobres vereadores presentes a essa sessão e população que nos acompanha pelas redes sociais da Câmara, boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje, 18 de março, esse Poder Legislativo reúne-se para a realização da 4ª sessão ordinária do ano de 2025. Eu solicito ao secretário o registro dos vereadores presentes. Senhor presidente, estão presentes a vereadora Betânia, vereador Pagaio, vereadora Veronice, vereadora Andréia, vereador Neto, vereador Marcelo, vereadora Patrícia, vereador Carlos Samuel, vereador Antônio Batista. Havendo coro regimental, na proteção de Deus e na forma da lei, eu declaro aberta a presente sessão. Coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária 003 de 2025. Os vereadores que aprovarem a ata 003 de 2025, que permaneçam sentados. Aqueles que não aprovarem, levantem-se, por favor. Fiquem de pé. Sendo assim, eu declaro aprovada a ata 003 de 2025. Passaremos agora aos expedientes de matéria. Eu solicito ao secretário a leitura do expediente do prefeito. Ofício número 79E/2025. Ao ilustríssimo senhor Carlos Carvalho Araújo, presidente da Câmara Municipal de São José Divino, Piauí. Assunto: encaminhamento de declaração de disposição orçamentária para arcar com as despesas de manutenção e operação. Senhor presidente, honrando em cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para informar que o município de São José Divino, Piauí, celebrou com o Ministério do Esporte, através da Caixa Econômica Federal, o termo de compromisso número 966039, que tem como objeto construção de campo de futebol no município de São José Divino, Piauí, no valor de R$ 479 mil. Sendo R$ 477.500 de repasse da OGU, Orçamento Geral da União, e R$ 1.500 de contrapartida do município. Na oportunidade, informamos que o município assumiu o compromisso de disponibilizar recursos financeiros para arcar com as despesas, operação e manutenção do objeto, incluindo os meios que garantam o pleno funcionamento do objeto do referido termo de compromisso, conforme declaração anexa. Nome da obra: construção do campo de futebol no município de São José Divino. Declaração de disposição orçamentária para arcar com as despesas de manutenção e operação. Eu, Milton Gomes Machado, prefeito municipal de São José Divino, Piauí, declaro, sobre as penas da lei, que a Prefeitura Municipal de São José do Divino possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento do objeto do termo de compromisso número 966039, incluindo sua operação e manutenção. Lei número 14.166/2020, artigo 83, parágrafo 2º, e lei número 14.194, de 20/8/2021, artigo 82, parágrafo 2º. Declaro ainda que foi realizada
comunicação ao respectivo Poder Legislativo do compromisso assumido conforme ofício de comprovação 79E/2025, de 11/3/2025, encaminhado à Câmara Municipal. Ofício número 090/2025, excelentíssimo senhor Carlos Carvalho Araújo, presidente da Câmara Municipal, São José Divino, Piauí. Assunto: entrega de balancetes mensais consolidados do Poder Executivo Municipal. Ao excelentíssimo senhor presidente, servimos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa de forma digital, instituído pela Lei Municipal número 269/2022, para a devida apreciação, os balancetes mensais consolidados do Poder Executivo do município de São José Divino, referente ao mês de janeiro de 2025, em conformidade com o artigo 13º da Instrução Normativa TCE Piauí número 05, de 16 de dezembro de 2021, do qual se compõe os seguintes entes: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Sem mais para o momento, renovamos nossos sinceros votos de estima e consideração. Solicito ao secretário a leitura do expediente dos vereadores. Indicação número 011/2025. Andréia Vieira Machado, vereadora com assento nesta Casa de Leis, vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, solicitar ao excelentíssimo prefeito de São José do Divino, senhor Milton Gomes Machado, as medidas necessárias a fim de solucionar o problema do acúmulo de água na rua Manuel Promeno, que passa ao lado do campo de futebol Manuel Promeno, na sede do município. Justificativa. Nobres colegas, a presente solicitação possui fundamento nas denúncias de moradores da rua, pois devido ao descaso do poder público e inobservância das normas para obra pública, neste período de inverno, o trecho da rua Manuel Promeno, ao lado do referido campo, torna-se praticamente intrafegável, dificultando a locomoção dos moradores. Nesse sentido, e considerando o interesse público, subscrevo a presente indicação, aguardando atendimento por parte do Poder Executivo. Nesse momento, eu determino o encaminhamento do projeto de resolução 003/2025 e projeto de lei complementar 001/2025 às comissões da Câmara. E dando prosseguimento, passaremos ao grande expediente. Senhor secretário, algum vereador inscrito para discussão geral? Vereador Pagaio. Vereador Pagaio, a palavra está com Vossa Excelência. Boa noite. Boa noite. Em nome dessa casa aqui, eu quero dar boa noite aqui ao presidente Carlos Samuel e os demais vereadores aqui presentes. Hoje, venho novamente nessa tribuna buscar e requerer o direito do povo. Nossa população, ultimamente, é desacreditada dos nossos gestores. De tanta cobrança e nada se realiza. Pequenas coisas
que eu acredito que é importante para a população e eu acredito também que não é tão difícil ser concluído. Eu acho que nessa casa aqui não, mas na anterior, no meu mandato, a gente teve a indicação, conversou sobre a questão do coveiro. A gente sabe que não tem um coveiro autorizado pelo município. Se tem, quero que alguém me diga, porque realmente existe uma parceria. Quando o cidadão vai no poder público, ele concede ser remunerado depois que acontece. O familiar vai até a pessoa encarregada do setor, pede. Eu acredito que no tempo de hoje, no século que nós temos, século XXI, não é mais para ter esse negócio, não. É um favor simbólico. Quando um anjo querido da nossa família, qualquer um acontece, não é obrigado a ficar aí pedir ao poder público, quando é encontrado, quando não é, a pessoa se manifesta, paga e depois vai tentar se ressair. Me disseram que na época que não tem um concurso público. Tudo bem. Eu acredito que quem está à frente de uma gestão é para criar e buscar a solução. Então, deixo aqui a minha solicitação aqui a demais amigos vereadores, que com certeza cada um tem uma capacidade, fomos eleitos pelo povo para isso, para defender o direito de cada cidadão, principalmente no momento mais difícil que a gente se encontra, que isso a gente acontece na família, que a gente possa arrumar uma forma e deixar definitivo, ou através do concurso, ou através... Eu acredito que essa Casa de Lei, ela tem poder para ser formado um projeto de lei, ou algo para não se repetir mais isso. Eu acho triste, não vou mentir para você, certo? Eu sei que né, essa gestão atual não é ela que está jogando a culpa nela, não. Eu estou falando que é devido todos à gestão. Então, eu acho que está bom de a gente parar e pensar e refletir nessa situação. Antigamente era a questão do caixão, mas graças a Deus a população acordou. Hoje todo mundo é associado em alguma, como é que eu posso falar, funerária, né? E cada um paga seu caixão, acho que já é de bom tamanho. Também quero vir aqui nessa tribuna, não estendendo muito a minha fala, fazer uma reivindicação aqui. Eu queria ver com os nobres amigos vereadores aqui presentes, como a gente busca uma solução, porque a população não aguenta mais. 2021, 2023, 2024, estamos chegando em março de 2025, março, abril, maio, o período mais... A gente sabe que a gente mora numa região muito chuvosa, é as estradas, meu povo. Eu acredito que a vereadora Veronice, ela mora na zona rural, ela trabalha na zona rural, ela sabe a dificuldade, certo? Não vou aqui me estender muito, mas eu acredito que o nosso amigo vereador Neto, lá da Olaria, ele com certeza, no final de semana ou durante a semana, eu não sei a rota dele, mas ele passa por essa estrada e vê a dificuldade. Eu acredito que qualquer outro também que mora nesse município já ouviu falar ou vai ouvir falar da questão das estradas. Então, queria deixar aqui, certo? Eu sei que pode ter dificuldade, mas eu acho que a gente, quando tem interesse, quando a gente quer, a gente vai tampando o sol com a paneira. Coloca uma pissarrinha aqui, bota uma carradinha ali, leva a máquina e faz alguma coisa. Para quando chegar no verão, ter um processo de recuperação, de qualidade, certo? Para esse sentimento. São em vários trechos. Ontem mesmo, segunda-feira, eu saí aqui, pegando aqui o Jabuti, fui até o Mucambinho. Não vou dizer que tem alguns trechos bons, tem. Aonde se coloca uma carrada de piçava, ela fica marca. Agora, onde não coloca, certo? Porque se ela carregar, a gente vê. Nós colocou, agora a chuva não deixou, certo? Pontilhão, há 3, 4 anos aí, chegando no Mucambinho, lá tem uns poços d'água, certo? Que aquela comunidade é uma comunidade grande. Logo. E aí, assim, até para a própria gestão é mal vista. A estrada, mais ou menos, quando chega perto da comunidade, os poços d'água, o caminho para o assentamento, lá hoje tem bueiro lá que a harmonia estão por fora, toda rachada, certo? O cara mandou a mensagem hoje, de manhã um cara me falou, mas eu não acreditei tanto nele porque eu não vi a foto.
Mas agora eu vi ver a foto, certo? Como se está a cabeça do nosso rio, lá na passagem do Felipe Mendes. Antes da passagem já tinha um riacho, que eu mesmo, esse vereador, certo? Não nessa casa, mas na outra, fiz o requerimento. Disse, até eu cheguei a dizer, rapaz, se vocês não tiver como, não ter um engenheiro na prefeitura, não quero fazer, me diga que a gente vai buscar, através de um deputado, uma emenda, porque é chato. Entende? Os pescadores, mas no inverno não precisa ser passado. Não, aí se vão passar no inverno ou não é culpa nossa, mas nós temos que deixar, trabalhar no poder público, né? Deixar livre para a população. Isso é o meu pensamento, certo? Queria deixar minhas palavras e aqui a minha ressalva, minha palavra, nessa questão dessa estrada. A gente está aqui criticando, não, é a realidade. É a realidade da vida nossa hoje no São José, é essa, certo? Em qualquer estrada que você ande, certo? Daqui para o Jericó, daqui para o Bom Sucesso, daqui para o Jacarim, até em determinado limite, que é o nosso espaço. Então, isso é muito, eu acredito que seja muito ruim, principalmente nós que somos da bacia leiteira, os produtores, eles se reclamam muito. Os pobres às vezes não falam, porque acham que não vou falar, não vai valer nada. Mas hoje, eu estou nessa tribuna justamente, também passei, vi, mas chegou uma hora que a gente cansa. E hoje eu estou aqui nessa tribuna justamente para isso. Cobrar, tá entendendo? Vou esperar, tentar resolver, porque não é só eu, não for só eu que andar, será a população todinha de São José do Divino. Quero aqui agradecer a presença de todos e quem teve a boa intenção de ouvir as palavras, eu lhe agradeço e uma boa noite. Eu gostaria aqui só de confirmar aqui com o vereador Pagaio, com relação à primeira citação dele, que eu não entendi direito. Terminou com a questão da funerária. Mas, assim, qual é mesmo a sua preocupação, enfim? Agora, hoje são terça, né? Sim. Eu não lembro se foi domingo não, foi sábado ou foi segundo. Teve um falecimento de uma pessoa aqui, deficiente, que é pessoal do seu Antônio Romão, né? Certo? Deficiente que é? No filho do seu Antônio Romão ali. Ah, sim, sim, sim. A Maria trabalha lá em casa, Maria Romão, e ela me disse, pagar, e avisei para tua mãe que eu não vou vir hoje não, porque faleceu. Tudo bem. E aí, Maria? Não, tá tudo certo. A gente já falou com o Bolão. O Bolão disse que faz, tudo bem, certo? Acho que depois foram lá e conseguiram fazer a doação do trabalho dele. Mas eu acredito que você é de conhecimento dessa casa, sabe que não tem uma pessoa própria para fazer isso, sem precisar de nós estar aqui batendo. Se tiver, sim, diga. Peraí, deixa eu ver se eu acompanhei. Vossa Excelência está reivindicando a contratação de uma pessoa para ficar permanentemente, não é isso? Porque, professor, sempre, Carlinhos, sempre eu vejo essa questão. Rapaz, eu fui lá no Assis pedir, eu fui lá no prefeito pedir, citei nome, a forma de eu falar. Eu fui lá na gestão pedir, certo? Eu achei muito chato isso. A gente sabe, se tivesse uma pessoa mensal ali, ou que morresse um, ou morresse dois, no meu entender, a gestão só quer pagar quando morre a pessoa. Pronto, então a reivindicação do Nobre é a contratação de um coveiro. No meu pensamento, na minha convicção, sim, porque aí eu não vou ver mais as pessoas ter que ficar lamentando, não, eu paguei 400, eu paguei 500 reais, porque fulano, tá entendendo? Não estava no pronto, ou então lá não tinha um coveiro para fazer isso. Tendo um coveiro disponível, pronto, com certeza seria mais prático. É nobre a sua preocupação. E com certeza o executivo vai dar um retorno aí na sua reivindicação, certo? Algum vereador não inscrito deseja se manifestar? Nesse momento eu passo a palavra para a nobre vereadora Andréia.
boa noite aos novos amigos, aos amigos que estão ali na plateia e aos demais que estão nos acompanhando nas redes sociais. Hoje eu estou aqui muito para a população em geral que fica em redor do campo, né, de futebol, que foi até citado. Eu recebi vídeos, fui até o local, presenciei, porque quando as pessoas me disseram que foi algumas pessoas lá e disseram que já existia o campo antes das casas, né? Mas a construção que foi feita recentemente, as casas já existiam. Então, foi um projeto elaborado e não foi pensado nas consequências das casas que estariam ao redor do campo. Então, hoje eu estou aqui com esse projeto, pedindo a vocês, novos amigos, para a gente, junto ao Poder Executivo, tentar solucionar o problema que aquelas pessoas estão passando lá. Se você for, hoje mesmo deu uma chuva, não foi nem uma chuva tão forte, e já estava terrível o local. Também uma situação muito triste é o campo. Tem algumas pessoas que gostam de taxar alguma coisa que você coloca como fake news, conteúdo sem credibilidade. Eu convido os novos amigos, aos populares de casa, os que estão aqui, a entrarem no campo. Eu fiz isso hoje. Eu entrei e a lama cobriu meu pé. E eu não fui nem até a metade do campo, não. Então, isso são situações que têm que ser resolvidas. Tem que está prejudicando. Foi uma obra belíssima para o município, foi, mas que só está trazendo prejuízo. Prejuízo esse que os jogadores de futebol não conseguem jogar. E as pessoas das casas que estão próximos estão sendo prejudicadas. Então, hoje estou aqui e peço a vocês, novos amigos, também que queiram ver, porque eu estou fazendo isso. Quando as pessoas me mandam, eu vou até o local. Eu vou verificar realmente o que está acontecendo. E ver que a situação deles lá não está boa, não está fácil. Outra reivindicação minha, gente, que chegou para mim, e uma parte eu participei. Teve alguns populares que me disseram que pedem um carro da saúde e são negados, não pode ir naquele instante. Mas foi encontrado carro parado, colocando ração, carro da saúde. Carro que foi filmado de 8h30 a 12 horas do dia em uma feira em Piracuruca. E quando eles ligam, não tem carro. Então, isso são situações que os populares mesmo é quem estão fiscalizando. E eu digo para vocês, nós, novos amigos aqui, nós estamos aqui para fazer isso, para fiscalizar. Muitas das vezes tem uma casa de emergência e o carro está lá parado. Por quê? Se está precisando daquele carro naquele local, naquele momento. Então, vamos nos juntar e tentar resolver a situação. Que nós estamos aqui, nós não estamos aqui para discutir entre a gente, discutir com o Poder Executivo, não. Nós estamos aqui pela população, que é quem deu um voto de confiança para cada um de nós. É quem espera de nós um resultado. É uma solução para o problema deles. E eu peço a vocês, vejam e me ajudem nessa situação do campo, que está muito complicado para o povo. E agradecer a cada um de vocês que tiraram esse instante, que estão aí nas redes sociais, nos ouvindo, e dizer que estamos aqui na luta. Acredito que não só eu, meus novos amigos aqui também. E só agradecer e boa noite. Com relação a essa questão do problema do campo lá, vereadora, eu fui solicitado também, 2 moradores dessa rua tiveram falando comigo e mandaram um vídeo de uma chuva que deu aí na semana passada, e ficou mesmo crítico a situação lá. E eu tive com o prefeito, Milton Gomes, falando a respeito disso, e ele nos atendeu prontamente e deu a esperança de que está levando o engenheiro lá para solucionar esse problema bem aí. É assim, é uma questão que ele já tinha dado aqui a palavra dele que ia resolver essa questão, mas é muito nobre da parte da nobre colega se preocupar com o sofrimento da nossa população, certo? E alguém mais pretende?
Vereador Marcelo, eu passo a palavra a Vossa Excelência. E Carlos, referente lá à questão da rua, né? O problema lá da rua que a nobre vereadora Andréa falou, não foi um problema causado pela atual gestão, né? Se você for no local, eu tenho 2 ruas paralelas ao campo, né? E a rua que alaga, você observa que ela tem o formato de um funil, de onde corre praticamente que um riacho. Você está entendendo? Sim, sim. No ato da construção dos calçamentos, é que deveria ser visto aquilo dali, quando fizeram o calçamento, que aquela rua tinha que ter saída para uma das laterais das ruas que são paralelas ao campo. Automaticamente, com a construção do campo, que pelo fato de ser do município, a gente coloca toda a responsabilidade do município. Mas se fosse construído casas no local, porque era um quarteirão de terra que poderia ser de particulares de alguém. Da questão do campo, desde quando aquele campo foi construído, a gente sabia que a gente ia ter trabalho com drenagem. Você jogou naquele campo quando a gente era novo. Eu ajudei a construir aquele campo no Picarete. A gente sabe que somente um lado dele era alto, o outro era praticamente que uma lagoa em virtude da água que vinha correndo num possível riacho que é o afunilamento da rua, né? É claro que com a grama que vai segurar a água e com tudo, e sem um sistema de drenagem, a gente sabia que no período de março e abril, que é o período mais chuvoso, não haveria possibilidade de se jogar sem danificar a grama. Os jogadores de São José Divino treinamos lá o mês de fevereiro todinho, normalmente. As chuvas estavam amenas, a situação estava favorável e a seleção principal estava treinando de boa durante todo o mês de fevereiro. É claro que mês de março nós já passamos de 300 milímetros de chuva. Essa chuva que você fez menção, a gente tem um medidor lá no centro administrativo, deu quase 100 milímetros de chuva, tá certo? E aí isso a gente já previa que ia causar problemas. Até em campos de futebol, de times da Série A, jogos são cancelados porque o sistema de drenagem não consegue drenar a água, tá certo? Então isso é um problema que a gente sabia que, pelo uso da verba, pelo sistema do campo que estava sendo construído, fevereiro e março, para não danificar o campo não seria utilizado. Retornando, quando diminuísse a quantidade de chuva, voltaria às atividades normais. Ok? Mas assim, Marcelo, não foi apenas o campo, a construção do campo que gerou esse problema, mas piorou. E a questão, o sistema, a prefeitura, né, toda gestão tem engenheiros contratados. É bem aí. Se foi o deputado do Marcelo que mandou uma emenda para fazer tantos metros de calçamento, se foi o deputado da Patrícia, a vereadora Patrícia, ou o deputado da vereadora Betânia, ou de qualquer um de nós aqui que consiga. Mas cabe à gestão receber a obra, cabe o engenheiro daquela gestão receber a obra e acompanhar, para que, quando ele, por exemplo, eles fazem onde tem uma saliência, ao invés de tirar, que sempre a gente discute isso, eu junto com a população, ao invés de tirar, aonde não tem calçamento, o alicerce das casas é 10 centímetros de diferença do chão. Na hora que o calçamento vem, ele vem com 30 centímetros de altura. Aí a casa já fica abaixo. Quando a água vem, entra para dentro aí qual é... E o que tinha que fazer? Derrubar, indenizar? Não. Tem uma saliência na rua, você mete a máquina, fala com a empresa que ganhou a licitação para fazer o calçamento. Mete a máquina e ao invés de botar areia, tira aquele material. É muito simples. Assim, eu não sou engenheiro, mas também não sou doido. É uma solução, é fácil de resolver. E aí não, eles vão acarretando, fazendo a coisa mais fácil
e aí a gente não atenta para ver na hora, né? Para prestar atenção na hora, nós vereadores, o prefeito também cheio de ocupação não vê, e aí depois do problema, aí fica mais difícil de solucionar. Mas assim, eu acho que cabe sim ao sistema ter... Sistema, quando eu digo sistema, é o sistema municipal. Vereador e principalmente a gestão, a prefeitura em si, o seu gestor que está à frente. Acompanhar, diz, olha, Marcelo, fale com a sua empresa lá, que o seu deputado conseguiu para fazer esse calçamento aqui, que se ele não ajeitar assim, eu não recebo. Você está entendendo? Mas não, a gente fica torcendo para terminar, que é para tá bonitinho, né? E aí não atenta para essa questão do efeito colateral. Que é muito, assim, a gente tem que prestar atenção nessa questão, principalmente a partir de agora, vereadora. Quando a gente estiver fazendo aqui, quando você estiver fazendo o seu lá, eu vou lá, e aí quando eu estiver fazendo o meu, se eu tiver a graça, né, de conseguir, você já entra e diz assim, ó, Carlinhos, desse jeito aqui, fala aí com o teu, esse pessoal aí que está à frente da obra, que desse jeito não dá certo, vai gerar um problema no futuro, entendeu? Isso, meu ponto de vista é isso. Mas em resposta ao vereador Marcelo, eu tenho um vídeo das duas ruas. Eu vou até citar o nome da Laura, que é a casa lá em cima, e a água entrou na casa dela. Que não tem nada a ver com este funil. Tem a ver com o aterro exagerado que foi colocado do lado de fora do campo, sem se preocupar com as casas do lado. Que foi essa mesma situação que foi colocado muito aterro dentro do campo e não foi feita essa escoação exatamente pensando, porque esse nosso inverno, minha gente, não está sendo um inverno muito rigoroso para o campo estar na situação que está. Foi falta de drenagem do campo, porque, como o nobre amigo disse, esses estádios grandes, mas em questão de minutos a água é drenada, sai, e ali não, a água está toda contida dentro do campo, que é a mesma situação que fica nas casas. Então, como o nosso presidente acabou de dizer, são obras que às vezes nós temos que fiscalizar, mas hoje foi uma obra que a gente acabou de ver aqui, que não foi barata, que foi uma obra cara. Então a gente não podia deixar isso acontecer e os moradores estarem passando por essas dificuldades. São essas as reivindicações deles. Vereadora Andréia, nós, assim, acho que a gente está tentando resolver a mesma situação de forma diferente. Eu não sou contra que o problema seja resolvido. Eu sei que lá tem um problema, quem mora próximo está sendo prejudicado. Eu apenas fiz menção que não foi a atual gestão da questão do calçamento. Do aterro do campo é contraditório você dizer que o aterro é muito alto se o campo não fica com acúmulo de água. Como é que o campo tem um aterro tão alto que gera o problema e ele fica encharcado? É só contraditório. Não é bem o que a gente esperava do campo, mas eu acho que através de ajeitando o calçamento, possivelmente a gente resolva o problema que, como eu disse, não foi a atual gestão, mas a atual gestão tem por obrigação de resolver o problema, porque o problema está ali e precisa ser resolvido o mais rápido possível. Eu também já vi vídeos e eu me coloco na situação de quem mora perto do campo. Ninguém quer uma situação daquela dali. É muito incômodo. E, assim, a gente espera que a atual gestão resolva o problema o mais rápido possível. Que traga, assim, um engenheiro que resolva a situação, porque quem mora em torno do campo não merece uma situação daquelas. Verdade. Alguém mais? Eu passo a palavra para Vossa Excelência. Presidente, eu só quero que você me... Assim, esse calçamento, as casas eu sei que foi antes do calçamento, mas o calçamento não foi antes do campo, não? Construíram o calçamento antes do campo? Foi, sim. Pois é. Então, quando foi fazer o calçamento, a água descia toda para o campo. No momento que fecharam com meio fio o campo, a água não subia para o sentido para cá e nem para cá. Ela tinha que subir para as casas. Então, eu acho que assim, não estou culpando ninguém, mas se tivesse realmente um responsável do poder público lá,
Porque a empresa, ela quer fazer. Ela não está nem aí, ela vai ficar aqui, ela quer ganhar o dia dela. Então, realmente é o que nós estamos dizendo. Pois é, ficar para nós, certo? Então, assim, a gente tem consciência que o fundo já tinha. Então, assim, faltou realmente o interesse público, que eu acho que... Eu já passei por isso, já fui secretário na época do CEN, 2001 e 2008, certo? Mas não era eu que estava fazendo errado. A gestão, o prefeito, é daquele jeito dele, e aí eu só era subordinado. Então, assim, hoje, a mesma situação não mudou, não. Por quê? Não estou aqui criticando ninguém, não estou lhe falando, mas se realmente tivesse as pessoas competentes, os órgãos competentes, fosse lá, observar, se ele fosse pelo menos uma vez ou duas, por mais que ele não saiba de nada, mas você disse, você não é engenheiro, você não é doido, você sabe. E Só nós aqui. que moramos, eu tenho certeza absoluta que os moradores daquela casa disseram, tanto para o secretário de obra, para o prefeito ou para a empresa, fala disso aí, professor, Carlinhos. Estou ouvindo. Aconteceu lá no Xinguinho, você sabe, né? Lá do nosso amigo Zé Justino, né? Aquele, lá que na primeira chuva que deu, inundou a casa dele, né? Pois é. E lá era um riacho. uma grota, né? E eles não atentaram para isso. A empresa não também atentou para rebaixar o calçamento. Lá, se tivesse rebaixado, tinha passado Passar direto. direto. Mas é porque ainda não foi concluído. Mas aqui dá certo. Mas vai dar certo. Vamos ajeitar lá também. E aqui ao redor do campo Manuel Palmeno, a gente vai, com certeza, o prefeito está com boa vontade de consertar, e vai consertar, tem jeito sim. Não. Viu, vereador? Tem jeito sim. Vai gerar despesa? Vai sim. Mas é uma coisa que toda reação, toda ação tem uma reação, né? Sim, sim. E aí é isso. Viu? Mas essa casa é justamente para isso. Para a gente reivindicar, cobrar e, num consenso, chegar em resultados, né? Para o bem-estar da nossa população. E o melhor de tudo é saber que o prefeito Milton Gomes está disposto a corrigir, né? E tudo vai dar certo. Alguém mais? Bem? Então, havendo quórum, eu abro a ordem do dia com a discussão única e votação ao requerimento 002 de 2025 do vereador Pagaio, que requer que seja oficiado o prefeito de São José do Divino, senhor Milton Gomes Machado, solicitando-lhe informações sobre o motivo de o forró do idoso não está ocorrendo com regularidade no município. Assim, a gente já até debateu essa questão. Discutimos aqui, foi falado, a questão do forró não está acontecendo pela questão de estarmos em período de quaresma, né? E geralmente, assim, os cristãos, em questão no período de quaresma, eu me lembro que quando eu era menino, quando falava em festa, a mamãe, o papai dizia, a mamãe mesmo dizia assim, não vai de jeito nenhum, porque se for, seca as canelas, né? A gente já tem essa cultura com a gente, desde o princípio. E aí, todas as gestões já vêm nesse patamar no período de ano não ter. Primeiro, por conta das chuvas, depois por conta da quaresma. Mas já foi falado com o Milton, ele já disse que depois da quaresma vai dar continuidade. Aí mesmo assim, a gente coloca aqui em votação. Mas antes da votação, eu pergunto, algum vereador tem interesse em discutir a matéria? Posso falar? Assim, pode sim, deve. O meu questionamento... Você é o autor da matéria. Não, assim, não é eu. Porque eu acho que
quando era lá, eu fui alguns dias, aqui eu não fui. O povo se pergunta, tudo bem, eu até concordo com você que esse mandato agora de início, começou janeiro, fevereiro, março, agora vem a Quaresma, 40 dias a gente tem que respeitar, que é uma tradição da gente, né? Mas eles alegam que, vamos supor, passou esse ano, quando for no próximo ano, certo? Que já aconteceu, eles dizem que ia acontecer por etapa. É isso aí que eu estou questionando. Se tem um calendário dos meses que tem o forró, ou é durante o ano todinho, tendo algumas exceções. É isso que a minha informação que eu queria que fosse redigida e colocado, é nesse sentido. Próximo ano, janeiro, fevereiro, só vai parar na Quaresma, ou não, só vai começar depois da Quaresma de novo. Porque assim, eu estou achando que, no meu entendimento, isso aí é ganhar tempo. E os velhinhos, forrozeiro, gostam de brincar, é uma atividade, certo? Sim, sim. Certo? Até alguns... E é importante porque, além de divertir, gera um exercício, né? Eu já vi também alguns deles, até me perguntando, né? Se não seria interessante colocar, porque em Piraúca é um dia de sábado, começa de tardezinho para a boca da noite, ou um domingo, porque aqui é uma cidade pequena, mas tem gente que mora lá no Batoque, que vem, que gosta. Eu citei o nome aqui da dona Socorro do Bala, certo? Pagar as minhas irmãs não querem ir, eu termino, se eu não arrumar colega eu não vou. Então começar de tardezinho, assim, uma opção, né? Que elas disseram, começar de tardezinho para a noite, né? Mas aí, vereador, não, eu só tô, gera uma questão de eu gosto, não tô aqui, né? Uma pessoa só... Não, eu não tô... ela me expôs essa ideia, ela me perguntou se não poderia ser... Aí tem que ser decidido entre os idosos aí eu lá, disse, olha, né? E o prefeito. Aí eu disse, olha, vocês que é do forró, tem que procurar a direção e tentar... Eu tenho certeza que eles não vão botar obstáculo no dia que vocês quiserem, no hora que vocês quiserem dar acesso, se a maioria aceitar. Essa foi a minha sugestão que eu dei para ela. Sim, sim. A questão do final de semana, né? Ela me sugeriu isso, perguntou se não podia mudar. Eu digo, socorro, essa eu não me meto, porque essa aí é o cronograma da gestão. Procura as pessoas encarregadas. Quem são as pessoas encarregadas que faz isso, né? O próprio pessoal que toca os forró dos velhos, já me questionaram várias coisas, que até o momento eu não consigo entender. Eu só disse para eles, tem que partir deles. Contratante. Falar com o contratado. Que é a questão, que diz quando falece uma pessoa, certo? Naquela semana não tem mais festa. Diz que antigamente tinha. Não, aí não é eu que posso lhe obrigar isso, não. Isso é a gestão, sabe? A gestão acha que naquela semana não deve ter mais festa, não tem. Também eles alegam que acaba vem. Quando chega aqui de noite, em cima da hora, despacha. Eu digo, isso aí é problema, é assim, é uma solução que vocês têm que conversar com o organizador que contrata vocês e a gestão. Porque diz que é prejuízo para eles. Eles vêm para cá, durante o mês, ele faz um cronograma. Não, tem 4 semanas, são 4 sexta-feira, então vai dar tanto. Vamos supor que seja R$500. Aí, a primeira ele não vem, a terceira ele vem, mas não tem a força, tem que voltar. Só paga quando toca. Eu digo, depende do contrato de vocês fizerem. Se vocês me mostrar o contrato, eu vou levar para uma pessoa mais inteligente que eu e vou ver como é esse contrato. Agora, eu não posso... com a mão atada, porque ele só paga no dia que toca. Eu digo, não, mas isso aí eu já sei. Também, aqui só paga um coveiro no dia que morre um. Se não morrer nem no meio, aquele meio, a prefeitura não paga ninguém. Toca. Se não tocar o meio, aquele dia não paga ninguém. É isso. Alguém mais? Me juntando ao amigo Pagai, teve umas pessoas que me perguntaram se não tinha como ter tipo um transporte para os bairros mais distantes. É exatamente uma parte que ele falou, né? Tem algumas pessoas que querem vir e não encontram uma companhia. Se não teria como a gente fazer alguma coisa. Se fosse no final de semana, como ele disse, seria melhor, né? Para passar nos bairros mais distantes e trazer aquelas pessoas mais idosas para o local do forró do idoso. Foi isso que eu também fui abordada. Eu acho que a gente ouve cada coisa, presidente, que tem hora que a gente fica... A gente tem uma solução, porque é o interesse do público que nós estamos representando. Então, a sociedade ela tem a versão dela e quem sabe se não é uma boa causa, não é uma boa ideia, né? Essa questão. Porque o município tem ônibus, né?
Se for como eu disse para ela, se fosse no final de semana, você pode chegar no prefeito, que todo mundo conhece todo mundo, ou na própria coordenação do forró. Rapaz, vamos mudar para um final de semana? Bom, porque começa o forró 7 horas da noite, termina 10, 11 horas, né? Aí tem gente que não quer ir por causa acha ruim, né? Às vezes também a iluminação é pouca, né? Aí fica mais difícil ainda, né? Então, nesse caso, seria mais viável ser durante o dia, né, não? Bem mais favorável. Foi uma da sugestão que a dona Socorro, a dona, se eu não me engano, a dona Jacinta, do que chamam Jacinta, são várias pessoas que quando está com a gente, elas conversam, né? E eu digo, não, procure a direção, procure o prefeito, são todos dois acessíveis, tanto na gestão passada como nessa, que dá certo. Sim, sim. Fazer uma reunião. Eles convocarem no dia do forró do velho mesmo, antes de acontecer o forró, tá lá alguém conversando, discutindo essa questão bem aí, que eu acredito que não seria problema nenhum, não ia alterar nas contratações da questão da noite, vir para o dia, e talvez a questão de final de semana vai impactar no pagamento, né? Porque todo mundo sabe que final de semana as bandas cobram mais caro, né? Mas assim, eu não sei como é que é feito essa contratação, não sei qual é o calibre das bandas, mas a gente vai se aprofundar e vai entrar nesse assunto ele vai vir, ou vai mandar alguém responder a sua colocação. Se o presidente me der a palavra, sim. Se for viável o entendimento, se a gente pudesse ter mais informação em relação a isso aí, para mim é interessante, porque a contratada quer que eu fale algo que eu não sei, eu não tenho acesso a contrato, eu não sei, dona Maria, seu Raimundo, tu está entendendo? Eu digo, se você não assina o contrato, deixa eu lhe então dizer. Você tem a cópia do contrato. Deixa eu lhe dizer, na hora que for para uma contratação, aí você fala lá para esse seu Raimundo que você está falando aí, na hora que for para uma contratação, aí vai ter que ter uma questão de licitação. Para elas. Aí já. Não, eu falei para elas que o valor é combinado, está certinho. A questão dela só é essa, presidente. É porque, no entendimento dela, fez um contrato. Então, o contrato vale o ano todinho, o mês todinho. Tem meses que não tem, e quando tem, só paga no dia que toca. Aí eu não sei, eu não sei qual é as causas do contrato e qual foi o combinado. Se ele só paga o dia que toca, o combinado só foi pagar no dia que tinha sua festa. Eu não vou tirar a razão da gestão, não. Eu disse para ela. Alguém mais? Ninguém mais? Pronto. Então, se ninguém mais se habilita, eu coloco em votação nominal, com o quórum de maioria simples, o requerimento 002/2025. Vereador Antônio Batista, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Betânia, qual o seu voto? Aprovo. Vereador Pagaio, aprova, né? Aprovo. Beleza. Vereadora Veronice. Aprovo. Vereadora Andréia. Aprovo. Vereador Neto. Aprovo. Vereador Marcelo. Aprovo também. A gente sabe que a gente já discutiu aqui o assunto e tenho certeza que é de interesse da gestão a esclarecimento sobre isso aí. É interessante até mesmo a gestão se pronunciar quanto a essa situação. De minha parte, aprovo. Vereadora Patrícia. Aprovo. Então, sendo assim, eu declaro aprovado com 8 votos favoráveis o requerimento 002/2025, de autoria do nosso vereador Pagaio. E sem mais para o momento, declaro encerrada a presente sessão. Voltaremos a nos reunir em sessão ordinária dia 2 de abril de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja hoje e sempre. Boa noite. Não, mas